Bom Tudo dia, bem? Melo, Rebeca, bom Bom dia a todas dia. as pessoas que estão nos acompanhando hoje, nessa manhã de sexta. Bom dia, Olha, querido. gente, vou falar rapidinho com alguns slides do que aconteceu ontem à noite, que é muito importante para vocês. Não posso mostrar imagens, porque é da CNN. Mas essa aqui é a imagem do Biden. Assim, ele foi muito mal, né? Ele perdeu em vários momentos o trem da fala, né? Houve uma discussão, porque o Trump mentiu muito, mas isso aqui é muito importante. Aqui, ó, ele não conseguia descer essas escadas porque estava escuro, ele teve que ter a ajuda da esposa, da Jill. E essa é a manchete da Fórum nesse momento, e aí? Esse comentarista que é pró-democrata falou: nós temos um problema. Existe pânico entre os democratas e dor também pela incapacidade aí. Neste momento, há um pânico profundo, amplo e muito agressivo no Partido Democrata. Começou minutos após o início do debate e continua agora, disse ele. E aí, rapidinho, já está acabando, gente, porque eu sei que todo mundo quer falar sobre isso. Olha o resultado da pesquisa pós-debate. 67 Trump, 37. O Trump mentiu em todas as respostas, a gente vai assistir. Mas o Biden perdeu porque ele, em vários momentos, ele congelou. Ele congelou. E o Trump fez uma coisa muito triste, que foi xingar o Biden de palestino. Foi o momento mais horrível do debate. Foi horrível. Mas o Biden saiu muito mal, gente, aqui. Aí, óbvio, né? De quem estão falando? Trazer a Michelle. É muita especulação que Michelle vai ser. E aí o Scott Ritter, um comentarista muito bom que eu gosto, diz: CNN assassinou a candidatura do Biden. Foi uma armação desde o início. Os democratas são incapazes de terminar o Biden, de afastá-lo. Então fizeram isso, segundo o Scott, para que ele seja removido. Eu acho que ele não fica nessa eleição. Eu queria ouvi-los, se vocês viram o debate, a repercussão, se vocês podem todos falar a respeito. Cadê? Não, eu vi a repercussão, né? Depois não consegui assistir o debate por completo, mas vi depois. Eu acho que, eu não sei, eu vou fazer coro com alguém, com que alguém disse aqui mais cedo, que o Biden deveria ter retirado a sua candidatura, dar espaço para uma outra pessoa, né? Será que não teria um outro nome para disputar essas eleições? Por que deixou chegar, né, nesse ponto? Ele tinha o conhecimento já de como estava a saúde, se a saúde estava debilitada, enfim. Poderia ter retirado antes essa candidatura. E agora fica nisso, né? Quem que virá depois? Foi muito pior, né, ter chegado num cenário como esse agora do que ter se retirado antes, né? Ter deixado aberto margem para que um outro candidato viesse. Então é complicado, né? As pessoas disseram que era fake news, que era inteligência artificial, né? As aparições do Biden nos últimos meses, mas a gente viu que não, né? Está comprovado que ele realmente está com problema de saúde. E não sei se é a opção mais correta que ele siga com essa candidatura até o final. Eu acompanhei o debate também, viu, Azenha? E por vários momentos o sentimento que dava era de constrangimento, né? Até era meio constrangedor, porque o Biden, por várias respostas, ele não conseguia encontrar as palavras direito, ele não conseguia fechar as frases. E o Trump é um cara que fez uma carreira na televisão também, né? Então, apesar dele mentir, apesar dele falar absurdos, ele é um cara que sabe prender atenção e ele sabe falar na tela, né? Isso acabou ficando muito feio para o Biden, né? E eu acho que ele teve uma certa recuperação nas últimas pesquisas aí, mas esse debate vai fazer com que ele volte a cair. E eu acho que é uma candidatura insustentável também. Quem vão colocar no lugar, a gente não faz ideia, mas a pressão cresceu muito, né? Vários analistas americanos têm conversado com deputados do Partido Democrata e eles querem se reunir com Biden e fazer uma força-tarefa para tentar convencê-lo a retirar a candidatura, né? E se ele continuar a candidatura, é uma derrota quase certa para o Donald Trump, né? Bom, eu olhei e a impressão que me deu foi de dois brancos decrépitos que eu não convidaria nem para gerir uma fábrica de picolé, um que já não consegue mais juntar o Tico e o Teco,
e o outro que é um mitônomo narcisista, uma pessoa do mal, um psicopata que não deveria, que fomentou um golpe de Estado, deveria estar preso e não candidato à presidência da República, e se colocar esse debate com uma naturalidade. É aquilo que eu digo, a mídia consegue tudo. Através dessa conversa, as pessoas estão discutindo, duas pessoas, qualquer dos dois será uma porcaria. Será que o país que se considera a melhor democracia do mundo são esses dois que vão governar? Qualquer dos dois. Qualquer dos dois. É isso que eles têm de melhor. É isso que representa o capitalismo pungente dos Estados Unidos. O Trump ou o Biden, eles são as pessoas que são a cara dos Estados Unidos? Talvez sim, e por isso os Estados Unidos estejam tão decadentes. É isso. Isso aí, Melo. Maíra, conta pra gente. Eu acompanhei ontem grande parte do debate, assim, e confesso que eu fiquei estarrecida. Primeiro pela ausência de capacidade de reação do Biden, assim, de fato, em vários momentos ele congelou, e ele tinha dificuldade, muita dificuldade de se expressar. E isso foi, infelizmente, muito utilizado pelo Trump. Quase que falando, eu me lembro de algumas frases que ele dizia, acho que nem você está entendendo o que você está dizendo, mas o que eu entendi, eu vou responder tal coisa, querendo colocar nele a questão do etarismo mesmo, né, que ele não teria condição de um próximo governo, e isso é muito preocupante quando a gente trabalha com a possibilidade do Trump voltar ao poder nos Estados Unidos, uma pessoa que foi condenada, o primeiro presidente condenado nos Estados Unidos, e a legislação lá permite que ele possa expulsar e eventualmente assumir, que tentou, né, tal como a gente viu aqui no Brasil, teve invasão do Capitólio, então assim, para onde essa tão famosa e chamada democracia vai caminhar se Trump for reeleito, sabe? Eu acho que é um pouco disso que se trata. E fico apreensiva aqui em tentar, em acompanhar, né, como que vai ser esse desdobramento. Talvez seja melhor mesmo Biden não disputar, a gente ter um nome, né, eles terem um nome viável aí para as próximas eleições, para que haja um mínimo, né, de respeito à democracia, às instituições, enfim. Eu fico bastante preocupada, até porque a eleição dos Estados Unidos costuma ter um reflexo muito grande aqui no Brasil também, né? Exato. Quando a gente fala da direita, da extrema-direita. Então, acho que a gente tem que ficar muito, muito atenta e acompanhar, de fato, bem de perto o que está acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente. Zenha, é isso então. A gente vai deixar você seguir essa conversa com a Maíra, né? Vocês vão analisar também o cenário aqui de São Paulo, que é uma das eleições mais importantes deste ano. Me despeço do Ivan e do Melo. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana para vocês. Obrigada, gente, por acompanhar ao longo dessa semana o café. Eu vou seguir aqui assistindo a entrevista. Também. Valeu, gente. Bom fim de semana a todos. Bom final de semana a todos. Tchau. Bom, Maíra, eu queria começar te perguntando, você que tem tanta sabedoria nesse campo, sobre a questão do Ricardo Salles aqui no Brasil. Uhum. Você acha que aquela postagem, hoje eu estava olhando aqui, por isso que saiu um pouquinho, inclusive, que está com mais de 520 mil assinaturas, o abaixo-assinado, para que ele sofra as consequências do que ele postou, né, nas redes sociais. Em Bolívia, las melancias tienen cojones. Você acha que isso é suficiente para que ele seja punido de alguma forma por essa posição pró-golpe na Bolívia, Maíra? Existe base para isso? Tecnicamente, Azenha, eu acho que tem. Tem base para duas esferas de responsabilização, pelo menos. Assim. Então, você tem a responsabilização criminal, que me parece que já foi feita uma representação perante a PGR, porque, de fato, ainda que ele não atente contra o Estado Democrático de Direito, que não tem violência ou grave ameaça, não tente depor governo legitimamente eleito, mas ele faz incitação ao crime. Isso eu acho que é algo bem claro ali. Ele comemora ou uma tentativa de golpe de Estado. Então, existe esse viés criminal que pode ser apurado e, eventualmente, havendo ali indícios de autoria e materialidade pela PGR, ele pode ser denunciado. Por outro lado, a gente tem também a responsabilidade ética, né? Não é crível que um parlamentar eleito, ele utilize, né, as suas redes sociais para fazer uma manifestação como essa.
E, aliás, o regimento interno da Câmara dos Deputados, no que diz respeito ao Código de Ética, mudou recentemente. No dia 12 de junho, a gente teve uma alteração importante, liderada até pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, a princípio, gostaria que o poder de afastamento cautelar dos deputados ficasse ali na mesa diretora, mas a legislação que foi aprovada é que a mesa diretora comunica ao Conselho de Ética e o Conselho de Ética, depois de uma votação que é por maioria absoluta, se convencer, né, que houve falta ética suficiente para o afastamento cautelar, a pessoa pode ser afastada. Não, tecnicamente, eu acho que sim, também nesse ponto, ele abusou da liberdade de expressão, liberdade de expressão e imunidade parlamentar não é salvo-conduto para a prática de crime, ou para comemorar a tentativa de golpe de Estado. Então, nesse sentido, eu reputo que ele quebrou com o decoro parlamentar. Não é uma conduta exemplar. Não é uma conduta que se espera de um homem público. Não é uma conduta ilibada. Não é uma conduta que se espera de um deputado federal, né? Que foi eleito através de um regime democrático. Então, ali existe fundamento suficiente também para um afastamento cautelar dele. Que tipo de pessoa é essa que comemora a tentativa de golpe, estando imbuído aí de um mandato que tantas pessoas votaram nele? Agora, se isso vai acontecer no Conselho de Ética, eu já tenho dúvida, porque a gente tem visto quase que um grande acordo para as pessoas não serem responsabilizadas. No caso, ontem eu ainda comentava, no caso dos mandantes, lá dos supostos mandantes do assassinato de Marielle, houve toda uma celeuma quando isso foi levado para o Conselho de Ética, quase que eles também, quase que ele, especificamente, não sofre nenhum tipo de afastamento e etc. Então, se nesse caso, que eu reputo como sendo o maior caso de violência política de gênero no Brasil, que uma vereadora foi assassinada, houve uma dificuldade ali de responsabilização no Conselho de Ética, não sei se uma postagem no Twitter vai ser o suficiente, mas tecnicamente acho que há sim embasamento legal para as duas coisas, para responsabilização criminal e para responsabilização perante o Conselho de Ética. E só para finalizar, me parece que ele anda debochando, inclusive. Ontem eu tive a oportunidade de ver um Twitter dele com uma cara de fantasminha, assim, tipo, que era numa outra postagem que estava pedindo o afastamento dele. Então, assim, não demonstra nenhum respeito pelas instituições brasileiras, né? O fato é esse. Ô, Maíra, e você acha que isso tem relação com o que aqui comentam aqui, ó? Giovanni Monteiro. Os deputados que incentivaram o golpe de 8 de janeiro estão livres, leves e soltos. Você acha que isso tem a ver com a impunidade? E quando os que votam no Conselho de Ética não têm ética, a Vera Pasqualeto observa, você acha que isso tem a ver com a impunidade que a gente viveu, quer dizer, em relação ao 8 de janeiro, embora tenha gente presa, etc., mas os principais incentivadores, os deputados, tem muitos deles que estão aí, como o Salles. Eu não tenho dúvida. Eu acho que é um sistema que se retroalimenta, inclusive. Você tem as pessoas que têm grande visibilidade nas redes sociais ou são detentoras de mandato eletivo, fazendo todo tipo de disseminação de notícias fraudulentas, de notícias falsas, ataques às instituições brasileiras. E isso não começa só com 8 de janeiro. Acho que isso começa um pouco antes. Começa quando Bolsonaro atacou o nosso sistema eletrônico de votação, quando Bolsonaro não reconheceu o resultado das eleições, quando ele atacava e tentava acabar com as instituições, né, no Brasil. Então, ele, por várias vezes, ele fez críticas aos ministros do Supremo, ao próprio Supremo Tribunal Federal, teve uma série de ações de investigação judicial tramitando, né, tentando aí ter algum tipo de abuso. Tinha a questão da milícia digital, o gabinete do ódio, então isso começa lá atrás. A gente não vê nenhuma esfera de responsabilização mais contundente naquele momento, o que culmina depois com o ato de 8 de janeiro, e ali eu acho que a dificuldade até, Azenha, na punição, e que pode causar essa sensação de impunidade, é a demora mesmo do processo, que precisa, sim, ter a ampla defesa, o contraditório, mas é que a gente tem uma rede muito articulada nesse ponto. Você tem as pessoas que mandam fazer a tentativa de golpe, você tem quem financia, você tem as pessoas que vão para as redes sociais e divulgam isso, e aí a gente tem vários parlamentares e pessoas, os digitais influencers, e depois as pessoas que vão lá executar. E aí é uma trama gigantesca de pessoas que precisam ser responsabilizadas. Agora, eu não tenho dúvida, quando você tem um detentor de mandato eletivo ou pessoas que têm muita visibilidade fazendo esse tipo de comentário infeliz
e, salvo melhor juízo, criminoso, e isso não vem uma resposta do Estado, uma resposta do Judiciário ou do próprio Conselho de Ética, as pessoas se sentem autorizadas a cometer qualquer tipo de alegação, e por isso que a gente vê tanto discurso de ódio, preconceito, tanta banalização da política. Então, isso é muito necessário, uma resposta estatal, que ele tenha a consequência legal, né, para frases como essa. Eu volto a repetir, liberdade de expressão e imunidade parlamentar não pode ser utilizada para cometer crime, não pode ser utilizada para promover discurso de ódio, não pode ser utilizada para disseminar preconceito, disseminar notícias falsas. Então, acho que isso é uma boa oportunidade para o Conselho de Ética se manifestar nesse sentido, né? Até para moralizar um pouco esse Congresso que me parece que anda um pouquinho fora do prumo ali. Bom, gente, como vocês sabem, a Maíra, além de ser do Observatório Eleitoral do OAB de São Paulo, ela trabalha muito na área do gênero, né, Maíra? Quando você olha para as eleições municipais deste ano, você vê alguma perspectiva de avanço na representação que não seja de homens e brancos nos parlamentos locais do Brasil? Como é que você está enxergando a eleição desse ano? A gente tem tido um avanço, só um minutinho que estava entrando na ligação aqui, a gente tem tido um avanço muito lento nesse quesito. A gente tem uma legislação de cotas de candidatura. O que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem uma legislação de cotas de candidatura, ou seja, que as pessoas, a gente tem uma cota de gênero para aquela lista, tem que ter no mínimo 30% de um determinado gênero. A lei não fala que é para mulheres, mas a gente sabe que são as mulheres que ocupam. Isso tem desde 2000, na verdade, desde 97, começou a ser obrigatório em 2009. Só que, só a partir de 2018, Azenha, que a gente tem políticas afirmativas efetivas no que diz respeito ao financiamento dessas campanhas e aparição na propaganda eleitoral gratuita. Isso fez com que a gente alcançasse hoje um cenário, né, que ainda é muito baixo, mas é o melhor cenário que nós tivemos até então, de 18% de mulheres no Congresso Nacional e 16% nas câmaras municipais. Agora, veja, nós temos mais de 900 cidades, acho que é 927 cidades brasileiras, sem nenhuma mulher na vereança. Nossa. Então, isso é um dado muito significativo. Porque se você tem... Desculpe, Maíra, quantos municípios? 100? Eu acho que são 927 cidades, algo assim, não sei se é 927 ou 947, mas não chega, entre 900 e 950 cidades brasileiras, sem nenhuma mulher na vereança. Isso é muito significativo, não só porque as mulheres podem legislar sobre vários assuntos, né, não só para mulheres, mas a gente precisa de um olhar diferenciado para as questões de gênero nos municípios brasileiros, para que a gente possa tratar de discussões importantes que afetam as mulheres, que só um olhar de quem é do gênero feminino pode eventualmente opinar, como o caso da pobreza menstrual, como o caso agora do PL do aborto. Então, assim, são pautas inerentes às mulheres e que a gente tem mais de 900 cidades sem nenhuma mulher na vereança. Acho que com essa política afirmativa agora, que é a segunda eleição que a gente vai ter a obrigatoriedade do mesmo número, né, no mesmo percentual de candidaturas femininas, tem que ter o repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também a garantia do mesmo percentual na propaganda eleitoral gratuita, propaganda de rádio e TV, nas cidades que tiverem rádio e TV, a propaganda eleitoral gratuita, a gente vai ter um avanço, porque a legislação está tentando aí corrigir essa disparidade. Junto com isso, já para finalizar, para não ficar falando muito, junto com isso, a gente tem tido consequências nesse ponto, sim, do judiciário, bastante duras, com a cassação da chapa inteira, quando a gente fala de candidaturas fictícias ou candidaturas laranja. O que os partidos fazem? Ao invés de, infelizmente, aí são todos, eu costumo dizer, Zen, que une a direita e a esquerda é a misoginia, porque todos acabam utilizando a fraude à cota de gênero. E aí, a consequência que o tribunal entendeu que era factível para tentar coibir isso olha, fez uso da candidatura laranja, da candidatura fictícia, que é o termo mais correto, a chapa inteira vai cair. A minha crítica é que se caça mulheres também, e as mulheres não são as beneficiárias da fraude, elas são vítimas da fraude também, né? E eu acho que é até um contrassenso da norma caçar as mulheres, mas enfim, é a solução que o tribunal tem adotado, a gente tem que respeitar, ou quando muito recorrer, quando, né, não concorda, mas é isso. E aí, considerando agora o financiamento dessas campanhas, a condição de aparição e essa consequência, eu acho que a gente pode avançar aí para os próximos anos numa maior inserção de mulheres na política. Não é o ideal, que a gente ainda tem só cota de candidatura, a gente deveria ter reserva de cadeiras, mas já pode ser um avanço aí para essas próximas eleições.
Maíri, como que você viu, porque você viu que foi a campanha de rua das mulheres nas últimas semanas que gerou todo esse debate e a demonstração de que a sociedade brasileira não é tão conservadora a ponto de abraçar o PL do estupro, que punia as mulheres. Então, como que você está vendo essa participação das mulheres na política brasileira? Porque eu acho que houve avanços, como você registrou. Olha, vou te dizer, as mulheres têm resolvido muita coisa na política brasileira, viu? Eu acho que desde o movimento Ele Não, acho que nessas eleições, elas também, nas eleições presidenciais, eu digo nas gerais, elas foram fundamentais. Agora, essa postura, né, contra esse PL do aborto, que é um PL nefasto, assim, criminalizando as vítimas, eu acho que eu tenho falado que é até uma violência legislativa isso, porque você utilizar o processo legislativo para tentar diminuir direitos fundamentais, direitos tão arduamente conquistados, direitos mínimos. A gente não está falando de um avanço na discussão do aborto, a gente está falando de retrocesso, Azenha, que vai remontar a 1940, que é quando teve a exceção do aborto legal, né? Naquelas duas, até então, duas hipóteses legais, de estupro e risco à vida da mãe, e depois, só em 2012, que a gente teve um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no caso de feto anencéfalo. Então, quer dizer, era um retrocesso absoluto. Acho que a sociedade ela precisa se envolver nesses temas todos, e eu sempre costumo dizer, as mulheres hoje, no cenário brasileiro, já são a maior parte da população, e também já são a maior parte do eleitorado, que vale dizer que elas votam, né, e escolhem o governo que elas quiserem, assim, basta a gente se unir. A crítica que eu faço, às vezes, com relação à inserção, né, não é nem crítica à inserção de mulheres, eu sou uma grande defensora da inserção de mulheres, mas acho que a gente tem que eleger mulheres comprometidas com a pauta de defesa de mulheres. Não adianta eu eleger mulheres que vão atentar contra os direitos das mulheres e vão legitimar um discurso, por vezes, sexista, machista e etc. Então, acho que a gente precisa ter a sociedade envolvida com isso, as mulheres também liderando esse debate na sociedade, e acho que esses movimentos, tanto do PL, quanto agora esse de Ricardo Salles, a sociedade se reagir, se colocar como um muro intransponível nessas atrocidades, é o que joga a luz nessas discussões, e que faz os caras também, deixa eu me situar aqui, porque a Arthur Lira fez, não arquivou o PL, mas estacionou um pouquinho, o que também pode ser perigoso de uma hora sacar esse PL aí, votar toque de caixa, como ele fez em 24 segundos, o regime de urgência, eventualmente colocar ali num cavalo de Troia e passar. Mas é fundamental que as mulheres, a sociedade, assim, reaja e as mulheres liderem aí esses movimentos nas ruas. Eu quero trazer aqui, Giovanni Monteiro, Sâmia Bonfim, Érica Hilton, Fernanda Melchiona, Thalia Petroni são exemplos excelentes de mulheres na política. Quanto que você acredita que essas líderes muito populares, essas mulheres, Melchiona, que entrou com a ação contra o Salles, quanto que você acredita que essas mulheres negras, enfim, trans, quanto que você acredita que essas figuras públicas importantes estimulam outras mulheres a se candidatar? É importante a gente ter esse pessoal bem combativo, Gleisi, Jandira, Juliana, seja de que partido for. É fundamental, é fundamental. É fundamental que a gente tenha essas lideranças femininas dentro do Congresso, na política como um todo, né? Não só no Congresso, mas lideranças também dos partidos políticos, né? Porque a gente também acaba enfrentando uma falta de representatividade intrapartidária. Tem mulheres que não querem só vir para a política em si, no que diz respeito ao mandato, a concorrer nas eleições, mas querem fazer parte da vida intrapartidária. Então, é fundamental que nós tenhamos esses expoentes da política feminina para que possam liderar e fazer a inclusão de mais mulheres. Com isso, com essas mulheres à frente, e acho que, assim, reitero todas, Érica Hilton, Sâmia Bonfim, Fernanda, Thalíria, são, dentre outras, tantas, Gleisi, Jandira, são pessoas fundamentais para
para o avanço da democracia. Quando a gente vai falar de uma democracia, a gente precisa entender que a democracia precisa ter diversidade, senão a gente não está nem considerando ainda uma democracia real. Se você tem um Congresso que é formado pela menor parte da população, que são homens brancos, heterossexuais, detentores de capital, é esse o perfil do eleito no Brasil, e com que a maior parte da população, que são mulheres negras, não está devidamente representada ali, a gente tem uma dificuldade ali de considerar uma democracia representativa. Mas é fundamental. Qual que é o grande obstáculo, Azenha? É que elas sofrem muita violência política de gênero. Assim, a gente tem uma legislação muito recente para casos, para uma realidade muito antiga. A legislação que trata da violência política de gênero é de 2021. Vai ser a primeira eleição municipal que nós vamos ter com a legislação de violência política de gênero, que visa coibir, criminalizar atitudes que criem obstáculos à inserção de mulheres na política. Mas isso também não tem sido suficiente para barrar essas condutas criminosas. Até porque, em alguns momentos, elas não sofrem só violência política de gênero, como elas sofrem lawfare de gênero. Quantas dessas... eu me lembro muito da Juliana Cardoso, no ano passado, que sofreu um processo ético simplesmente por ter ido à tribuna defender um projeto de lei ou se opor a um projeto de lei e ser aberto um processo ético contra ela porque ela tinha tido uma discussão com o presidente da casa, com o Arthur Lira. E ali, além dela ter sido cerceada na sua manifestação, na sua atividade parlamentar, ela ainda respondeu um processo ético que nada mais é que uma lawfare de gênero. Você utilizar o processo para perseguir, tentar silenciar ou eventualmente caçar, ao contrário do que a gente está vendo de Ricardo Salles, que não, no caso de Juliana, não tinha, eu posso falar aqui porque foi um caso público, foi inclusive transmitido, e não foi só Juliana, foram 6 deputadas, não sei se todo mundo se lembra, mas foram 6 deputadas perseguidas no ano passado. No caso de Ricardo Salles tem falta ética, no caso delas não tinha nenhuma falta ética, elas estavam ali na tribuna defendendo o seu ponto de vista sobre determinado projeto de lei, e elas foram todas processadas perante o Conselho de Ética, sofreram ao longo do processo, com a possibilidade de serem responsabilizadas, né, sem nenhum tipo de falta ética cometida. Esses processos depois foram arquivados, mas o uso do processo, que é um procedimento que tem previsão no regimento interno, como forma de perseguir essas parlamentares, também é uma violência que ela sofre. Então, a gente, infelizmente, ainda tem esse obstáculo a transpor. Mas quando essas mulheres elas se colocam nesse lugar, elas travam discussões fundamentais, elas por vezes, têm embates de muita qualidade contra outros parlamentares, isso encoraja outras mulheres que entendem também que é possível ser candidatas e chegarem nesse lugar. Maíra, a gente vai chegando ao fim da sua excelente fala, vai ser um corte da Fórum, obviamente, para o fim de semana, vamos bombar isso na Fórum, mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, um pouco de saia justa que eu vou te deixar agora, que é o seguinte, Maíra, como diz o Glécio Tavares, a direita quer voltar ao século XIX, e isso afeta muito as mulheres, porque é o século do controle do corpo feminino, não sei se você concorda com isso. Eles querem voltar a ter controle total do corpo da mulher, da capacidade de reprodução da mulher, enfim, você está mais cansado de saber disso. E quando isso acontece, Maíra, com o apoio de Bia Kicis, da Damares Alves e de outras mulheres que acreditam na volta a um passado em que a mulher tinha o seu corpo totalmente submetido, submisso ao homem, ao patriarcado. Como lidar com isso? Mas eu acho que é exatamente essa discussão que a gente precisa fazer, que é o que eu disse um pouco antes. Assim, não basta eleger mulheres para reproduzirem a pauta de homens misóginos, né, que queiram impor controles aos nossos corpos e às nossas vontades, manifestações de vontade. Então, a gente precisa eleger mulheres que sejam comprometidas com a defesa da pauta de mulheres, e aí, independentemente de ideologia. A gente tem mulheres da direita e da esquerda que têm essa pauta, que elas se unem, inclusive, na bancada para discutir direitos das mulheres. Agora, quando você tem mulheres que estão legislando contra as mulheres, outras mulheres, e até contra elas próprias, isso é um retrocesso absoluto, porque elas legitimam
esse desmonte dos nossos direitos, porque são mulheres defendendo isso. Agora, Zenha, tem um pano de fundo dessa volta da direita, da extrema-direita, que é os nossos direitos, os direitos das mulheres, os nossos direitos fundamentais, que são direitos mínimos, os nossos direitos como pessoa humana, como a dignidade da pessoa humana, são moeda de troca dentro do Congresso Nacional. É a moeda mais barata que tem. Nessa disputa de correlação de forças, que é o que a gente viu agora, o PL do aborto, foi uma demonstração evidente disso, numa disputa, num pano de fundo aí de uma disputa da presidência da Câmara, os nossos direitos serem colocados ali em votação, numa votação de 24 segundos, sem nenhuma discussão, para medir a correlação de forças entre o... Moeda de troca. Exatamente, então é isso que a gente precisa ter atenção. A gente não pode mais admitir que os nossos direitos sejam questionados e que sejam tão banalizados a ponto de tirarem conquistas civilizatórias. Quando a gente fala do aborto, quando a gente fala do direito ao voto, quando a gente fala da representatividade das mulheres dentro do espaço de poder, são conquistas civilizatórias e a gente nem conseguiu avançar, a gente só conseguiu iniciar essa discussão. Então, eu acho que isso é um ponto que merece atenção e que a gente tem que se opor, que os nossos direitos não sejam utilizados como moeda de troca para a manutenção do poderio masculino dentro desses espaços de poder. Ô, Maíra, desculpe estender mais uma perguntinha para você que eu acho que é importante. Nós temos no Congresso brasileiro, eu acho que há uma distorção muito grande no Congresso, na minha opinião. Você tem um Congresso muito mais conservador do que é a sociedade brasileira. O Brasil não é o PL do estupro. Ficou claro isso. Quando é que nós vamos conseguir trazer uma representatividade real das mulheres brasileiras para dentro do Congresso, na sua opinião? Quantas eleições? Você está olhando isso para 20 anos, porque em algum momento o Congresso vai ter que refletir a realidade das mulheres. Quantas mulheres são donas de casa? As mulheres brasileiras não são tão conservadoras quanto esse Congresso. Eu acho que isso ficou claro mesmo nessa questão do PL do estupro, que a pauta de costumes ela tem limite, né? Essa pauta de costumes que eles tentam colocar a todo momento, ela tem limite, e acho que é bem isso mesmo, assim, refletiu que a sociedade brasileira não coaduna com esse tipo de manifestação, né, que tenta criminalizar as mulheres. Tem dados da ONU, assim, infelizmente, que essa representatividade paritária não está muito ao nosso alcance, talvez eu não veja, se a gente continuar nessa marcha que nós estamos atualmente. Dados da ONU demonstram que a paridade vai chegar no Brasil demorando mais de 100 anos ainda. Então, infelizmente, a gente pode não ter uma sociedade tão conservadora, mas a gente tem uma sociedade ainda extremamente machista, extremamente sexista e extremamente racista também. Até porque quando a gente fala da inclusão de mulheres, a gente não pode a gente tem que fazer a questão interseccional, justamente porque senão a gente só vai reproduzir um sistema que vai continuar elegendo pessoas brancas. Então, a gente precisa garantir a representatividade de toda a diversidade no Brasil. E, infelizmente, quando a gente vai tratar desse ponto, se nós não tivermos, na reforma do Código Eleitoral que está tramitando no Congresso Nacional, a possibilidade de reserva de cadeiras, a gente não vai conseguir avançar. Porque, ao mesmo tempo que tramita a reforma do Código Eleitoral, a gente tem um projeto de lei, se eu não me engano, foi proposto pela Renata Abreu, outra mulher, tentando acabar com a política de cotas de candidaturas, querendo que os partidos só reservem e não precisem preencher os 30%. Isso vai voltar, mais uma vez, o que a gente tinha em 97. De 97 a 2009, era exatamente isso que nós tínhamos. Os partidos eles tinham que reservar no mínimo 30%, mas não eram obrigados a preencher. Então, é retrocesso. Se a gente ainda não conseguiu avançar com a obrigatoriedade da política de cotas, se isso não for mais obrigatório, a gente não vai conseguir avançar. Então, nós precisamos discutir a contento a reserva de cadeiras dentro dos parlamentos brasileiros. Isso, ainda que seja num percentual que comece em 20%, 25%, na outra eleição 30%, até que cheguemos aí à paridade, isso pelo menos vai corrigir essa ausência de mulheres naqueles 900 e poucos municípios que nós falamos no início. Isso já existe em outros países, Maíra? Vamos lá em que país? Eu acho que alguns países eles têm uma política de reserva de cadeiras, se eu não me engano, acho que na Argentina que tem. Depois eu posso trazer esse dado melhor para você. E outros países eles têm uma outra política, uma outra forma, na realidade, de processo eleitoral, que é através de listas. Eu vi isso um pouco agora na eleição do Parlamento Europeu.
Lá, as pessoas elas votam nos partidos, e aí na cédula, depois eu posso te mandar, que é super curioso, que são cédulas de papel que tem lá. Você tem você vota no partido, mas você tem a lista, que geralmente lá não tem essa obrigatoriedade da política de cotas, mas naturalmente eles já colocam alternado, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Então, quando o partido elege, sei lá, 10 cadeiras, aquele partido obrigatoriamente vai ter eleito 5 homens e 5 mulheres. Então, esse sistema de listas alternadas, ou ainda reserva de cadeiras, corrige com mais rapidez essa disparidade de gênero nos espaços de poder legislativo. Na Argentina, viu, Maíra? Na Argentina, só para complementar a informação e você continuar, a Argentina saltou de 39%, agora é 50% obrigatório no Congresso. Azenha, na América, a gente só ganha do Haiti em representatividade feminina. O Brasil fica atrás de todos os países. Só ganhamos do Haiti. A gente ocupa posições vexatórias. A gente fica atrás de muitos países, e inclusive de países árabes, que as pessoas acham que as mulheres têm poucos direitos, mas a participação feminina na política lá é maior que a nossa aqui. Então, se eu não me engano, a posição que o Brasil ocupa num índice que mede a participação feminina no parlamento, o índice mundial, é de número 132. Uma potência, a 8ª economia do mundo, a gente está falando do Brasil. Então, como que a gente ainda pode admitir essa subrepresentatividade feminina nos espaços de poder? As mulheres pagam imposto, tal como os homens, a gente paga a conta. E por que a gente não senta nas mesas de tomada de decisão? Acho que é um pouco disso que se trata. Qual que é a dificuldade de nos entender como sujeitos de direitos, que a gente possa opinar também nos grandes temas de impacto, seja do executivo, seja do legislativo? Então, acho que fica uma lição de casa aí para toda a sociedade, para que a gente vote em mais mulheres, né? Tem uma frase da Michelle Bachelet que fala: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas entram, muda a política. Então, talvez seja o momento da gente eleger mais mulheres na política nesse ano de eleições municipais, que, volto a repetir, que mais 900 cidades não tem nenhuma mulher na vereança. Muito boa a sua entrevista. Muito obrigado, Maíra. A gente vai ter que continuar explorando esse tema, né, gente? E você mesma destacou, né, Maíra? Não fossem as mulheres na rua, a gente não teria tido essa empurrada da direita para o seu lugar aqui no Brasil. Então, eu queria te agradecer muitíssimo pela sua entrevista, muito esclarecedora. Obrigado e bom fim de semana para você, viu? Obrigada, bom dia, bom fim de semana e bom trabalho. Beijo, tchau, tchau.